Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então aqui pra gente começar, a gente vai começar por fazer o nosso fermento natural de batatinha. Pra gente fazer esse fermento, a gente vai precisar de uma batatinha média, 500 ml de água, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Então aqui no meu liquidificador eu vou acrescentar a minha batatinha média já cortadinha, com um pouco só de água pra gente bater essa batatinha. Vou bater bem até triturar tudo muito bem essa batatinha. Bateu bem a nossa batatinha, eu já acrescento aqui a nossa farinha de trigo, que é 6 colheres de farinha de trigo, com 5 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. E coloco o restante dos 500 ml de água pra gente bater. Porque aquela hora eu utilizei um pouco dos 500 ml para bater a batatinha. Agora a gente coloca o restante, né? E bate tudo muito bem. Depois que a gente bateu, a gente vai passar por um recipiente. Para esse fermento, o ideal é que você use um pote, tá bom, gente? Não aconselho vocês a colocarem em litro. E eu vou colocar esse fermento aqui nesse pote e não vou tampar ele, tá, gente? Não pode tampar. A gente só coloca a tampa para ele não criar pressão. Eu só coloco a tampa e deixo assim ele semi-aberto e vou deixar ele aqui por 2 dias. Daqui 2 dias a gente vai voltar para a gente estar fazendo a reforma desse fermento, porque a gente tem que fazer 7 reformas desse fermento. Então, eu comecei a fazer esse fermento dia 30 de janeiro. Quando for dia 1 de fevereiro, eu vou vir aqui e vou fazer a reforma com vocês, que são no total 7 reformas. Vocês sempre pulam um dia e reforma no outro. Igual eu comecei o fermento dia 30, aí dia 31 eu pulo. Quando for dia 1, eu faço a reforma. Fiz a reforma dia 1, pulo dia 2. Quando for no dia 3, eu faço a reforma. Então, a cada 2 dias, a gente faz a reforma desse fermento. Vocês entenderam, gente, o processo? Espero muito que vocês tenham entendido, tá bom? Então, a cada 2 dias, a gente reforma esse fermento e vamos reformar ele por 7 vezes, tá bom? Para depois a gente fazer o pão. Então, quando eu for fazer a primeira reforma dele, eu vou voltar aqui com vocês. Bom, meus amores, já estamos aqui na primeira reforma do nosso fermento. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou o nosso fermento. Ele cria bastante espuma em cima, o líquido fica embaixo e a massa de farinha de trigo fica também no fundo. Já estamos aqui no dia 1 de fevereiro, tá bom? Olha só como ele criou bastante espuma, quer dizer que o nosso fermento está perfeito. Então aqui pra gente reformar o nosso fermento, a gente vai colocar a mesma quantidade que a gente colocou para fazer o fermento, que é uma batata média, cortadinha, metade de 500 ml de água. Vou bateu essa batatinha com metade dos 500 ml, eu acrescento 5 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sobremesa de sal. Acrescentei todos esses ingredientes e o restante dos 500 ml de água também, tá bom, gente? Sempre é 500 ml. E o sal é sempre 1 colher de sobremesa, tá? Não pode ser muito. Coloquei todo o restante dos 500 ml, bato bem. Pego esse fermento, né, que a gente tinha feito, o nosso primeiro fermento que a gente fez. Misturo ele bem, gente. Misturo ele aqui para ele unir. Bastante aqui se unir, né? Depois que eu mexi ele, eu vou colocar ele em uma vasilha. Vou pegar aquele que a gente bateu no liquidificador e vou acrescentar junto com o nosso primeiro fermento. E vou deixar esse fermento aqui descansando por 4 horas.
Depois de 4 horas, a gente vai separar o nosso fermento e descartar o restante. A gente deixa esse fermento aqui fermentando por 4 horas, porque um dá força ao outro, deixa o outro mais forte, tá bom, gente? Nessa reforma. E eu aconselho a vocês a sempre estarem marcando no papel o começo que você fez o seu fermento, que dia que você vai reformar, que ajuda muito, assim você não se perde, tá bom, gente? Então tira um print aí e marca tudo. Já se passou 4 horas que o nosso fermento estava aqui fermentando, agora a gente vai separar o nosso fermento, a nossa isca, né? E vai descartar o restante. Para isso, gente, a gente mistura bem o nosso fermento, né? Para unir tudo, porque ele separa, fica a massa embaixo, o líquido no meio e a esponja em cima. Então, a gente mistura bem esse fermento. Assim que você misturou bem, você vai separar 500 ml desse fermento e vai colocar no seu pote e descartar o restante. Eu sempre pego o copo medidor, né, e meço 500 ml, coloco no meu vidro. E aí, gente, como eu sempre falei pra vocês, né, eu não tampo assim de tampar mesmo, eu só coloco a tampa para que ele não venha pegar pressão, tá bom? E vou deixar aqui por mais 2 dias. Já estamos na terceira reforma, viu, gente? Olha só como que está o nosso fermento. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só, tá bem espumoso, quer dizer que o nosso fermento está ótimo. Eu não mostrei fazendo a segunda reforma aqui para vocês, mas eu decidi vir mostrar a terceira reforma para vocês verem como que está o nosso fermento. E a massa está embaixo. Então agora a gente vai fazer a nossa terceira reforma. No liquidificador, eu vou colocar aqui uma batatinha média e um pouquinho de água dos 500 ml pra gente bater. Vou bater até triturar bem. Triturou bem, gente, agora a gente acrescenta aqui 6 colheres de sopa de farinha de trigo com 5 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu já misturei os dois e já estou colocando aqui dentro, né, do liquidificador. 1 colher de sobremesa de sal e os restantes dos 500 ml a gente já vai colocar aqui. E a gente vai bater bem. E a gente pega o nosso fermento que ficou ali, a gente mexe. Eu quero dizer a vocês, gente, que a partir da segunda reforma, a gente já bate esse fermento no liquidificador junto com o outro. A gente não mistura a mão. A gente já bate ele junto com o outro fermento. Olha só, eu pego ele, né, junto com o outro aqui e bato no liquidificador só para misturar. E assim que misturar, gente, eu já passo para vasilha, né, e já deixo descansando aqui por 4 horas. Assim como a gente fez na primeira e na segunda reforma. Eu decidi mostrar para vocês aqui para vocês verem como que a gente faz na segunda e na terceira reforma. Então, gente, como eu falei para vocês, né, a partir da segunda e da terceira reforma em diante, a gente não mistura o fermento que a gente bateu no liquidificador com o nosso fermento, a nossa isca, à mão. A gente pega e mistura no liquidificador. A gente já bate tudo junto. E depois que o nosso fermento ficou aqui 4 horas, olha só como ele criou bastante espuma, fermentou bastante. Agora a gente mistura, né? Mistura bem pra gente separar a nossa isca, que é os 500 ml pra gente colocar no vidro. E a gente descarta o restante. E assim, gente, eu vou fazer esse processo até a 7ª reforma. Sempre reformando a cada 2 dias, né? Eu vou fazendo a reforma até chegar à 7ª reforma.
Quando chegar na 7ª reforma, eu vou voltar aqui com vocês para a gente suavizar o nosso fermento para a gente fazer o nosso pão. Então, aqui eu separo 500 ml de fermento, coloco no meu vidro e descarto o restante. E assim você vai fazer o mesmo processo nos 7 dias, né? Até você completar a 7ª reforma. Então, daqui 7 dias, na 7ª reforma, eu volto. Meus amores, chegamos na 7ª reforma desse fermento e hoje é dia de fazer o pão. Então, a gente vai começar por tirar a acidez desse fermento. Para que o seu pão não venha ficar azedo, a gente tem que tirar a acidez desse fermento. E para isso, gente, a gente vai tirar essa água que está aqui por cima, só a água. Olha só como está meu fermento. Então, eu vou tirar aqui toda a água. Só a água mesmo, viu, gente? A massinha a gente deixa. Pronto, chegou na massinha, a gente deixa. E a gente mistura essa massa. Olha só que massa mais linda. Está bem fermentada a nossa massa. Agora a gente vai fazer a reforma como normal, né? Para a última reforma, para a gente estar fazendo o pão. Então, aqui eu vou colocar uma batata média. E hoje, gente, porque a gente tirou esse líquido aqui do nosso fermento, a gente descarta ele. Como a gente tirou, a gente vai utilizar 700 ml de água, porque a gente tirou a água do fermento, né? Então, a gente tem que aumentar aqui. Então, eu vou colocar só a metade para mim bater essa batatinha. Vou bater ela. Bateu bem a sua batatinha? Agora, eu vou acrescentar aqui 9 colheres de sopa de farinha de trigo e 7 colheres de sopa de açúcar. Hoje a gente aumenta, só hoje, na 7ª reforma, que a gente aumenta o açúcar e a farinha de trigo. E o sal continua o mesmo, que é uma colher de sobremesa de sal. E já vou acrescentar o restante da água aqui. E vou colocar para bater. Só para misturar. Bateu tudo, gente, lá no liquidificador. Agora a gente vai acrescentar essa massinha aqui, que é o seu fermento, aqui junto para bater. Raspa tudo, tá? Agora é só bater só para misturar. Bateu tudo lá para misturar no liquidificador. Agora a gente vai separar 500 ml, que é a nossa muda. Não importa o tanto de água que a gente colocou. A gente só separa 500 ml, que é a nossa muda. Aí eu volto com ela aqui pro vidro. Só coloco a tampa e deixo ela aqui, quietinha. Essa daqui é a sua isca para você fazer outro pão. Então, a gente deixa ela aqui. E agora, pra gente fazer o pão, eu vou separar aqui 500 ml, que dá 2 pão. Agora, eu vou colocar aqui nessa vasilha, nessa... Deixa eu virar ela aqui. Eu vou colocar ela aqui. Vou colocar esse fermento aqui. E vou deixar ele descansando aqui por aproximadamente umas 3 horas. Até ele fermentar bem pra gente estar fazendo o nosso pão. Eu tampo assim, ó. Pode ser com um paninho.
Pode ser com o paninho, né? Aí eu deixo assim pra ele fermentar pra gente fazer o nosso pão, pra depois a gente fazer a esponja. Olha só, meus amores, o nosso fermento já cresceu bastante, como vocês podem ver. Está cheio de bolha. Olha só aqui em cima. Isso quer dizer que ele cresceu bastante, olha só. Cheinho de bolha. Então é a hora da gente fazer a nossa esponja. Então aqui está o nosso fermento já crescido, olha só para vocês verem como está bem fermentado. Olha só, tá estourando as bolhas, tá vindo de lá de baixo, subindo e estourando. Agora, pra gente fazer a esponja ela ajuda o nosso pão a ficar mais fofinho e crescer mais. Aqui eu vou adicionar só 2 colheres de sopa de açúcar, porque a gente já colocou bastante açúcar nesse fermento. E vou colocar aqui umas 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Não tem medida exata, tá bom, gente? É só pra gente fazer uma esponja. Agora eu vou misturar. Eu não vou colocar o sal agora. O sal a gente vai colocar à noite, tá bom, gente? Pra não influenciar no crescimento da nossa esponja. Agora a gente mistura bem aqui. Vou colocar mais uma colher, porque ainda tá mole. E agora é só misturar bem, gente. Esse fermento ficou aqui crescendo, gente, 4 horas, tá? Eu fiz a reforma dele, era 8 horas da manhã, né? Tiramos a acidez dele. Agora no último dia da reforma. E agora quando foi meio-dia que ele cresceu assim, meio-dia e meio, que ele cresceu assim bastante. Então ele ficou aqui 4 horas. E agora, essa esponja aqui, você tem que misturar bem, tá, gente? Pra não ficar assim, ó. É trigo, sabe? Sem dissolver. Essa esponja vai ficar aqui agora até ela crescer, igual o fermento. Então a gente tem que ter um pouco de paciência para fazer esse pão, porque esse pão ele é mesmo demorado, porque ele é fermentação natural, né, gente? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Então ele vai ficar aqui até crescer essa esponja. Assim que crescer essa esponja, eu vou vir mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou dissolver aqui. Depois que eu dissolver, né, esse trigo aqui, aí eu vou tampar e vou deixar crescer. E o ponto é esse que eu deixei, viu, gente? Uma massa bem molinha, ó. Não pode ficar uma massa dura. Eu acrescentei apenas 5 colheres de sopa de farinha de trigo. E é assim, tá bom? A nossa esponja aqui já cresceu, já criou bastante bolha de ar, como vocês podem ver. Então, nesse ponto aqui, é o ponto da gente começar a fazer o nosso pão. Então, aqui nessa esponja, eu vou acrescentar 1 colher de sobremesa de sal, meia xícara de banha de porco derretida, ou 2 colheres de sopa, você derrete essa banha, espera ela esfriar e acrescenta aqui. Misturo tudo muito bem e já começo a acrescentar a farinha de trigo. A gente vai acrescentando até chegar ao ponto, eu vou mostrar para vocês. Vai acrescentando aos poucos e misturando. Esse vídeo vai ficar um pouco mais grande, gente, porque eu estou nesse vídeo ensinando como que faz o fermento, como faz as reformas e como faz o pão. E ensinando assim, gente, o passo a passo, tudo certinho, o vídeo fica mais grande mesmo, tá bom? E chega nesse ponto aqui, gente, que a gente não consegue mais mexer com a espátula. Então, a gente já começa a colocar a mão na massa. E também é bom a gente colocar a mão na massa, que a gente sente a textura da massa. Ver se ela tá pedindo mais farinha ou menos.
Vocês vão colocando aos poucos, gente, que aí você vê, né, se tá pedindo mais ou pedindo pouco. Essa massa, ela não pode ficar nem muito dura e nem muito mole, mas ela fica bem macia. Pensa em uma massa macia, gente. Fica muito gostosa de mexer essa massa. Depois eu vou mostrar o ponto para vocês. Nesse ponto aqui também, eu só vou unir essa farinha de trigo aqui e já vou passar para a bancada para a gente sovar essa massa. Agora aqui a gente passa essa massa para a bancada e a gente vai sovar essa massa. A gente vai colocando farinha de trigo aos poucos para que essa massa não fique seca. E eu vou sovar essa massa aqui, gente, por 10 minutos. Abrindo assim com a palma da mão e voltando. Abrindo e voltando por 10 minutos. E assim que a minha massa, eu senti, né, que a minha massa está pedindo farinha de trigo, eu vou colocando aos poucos. Depois eu vou mostrar o ponto para vocês. Já chegamos no ponto aqui que deve ficar essa massa. Esse é o ponto, ela fica bem macia, ela não fica seca, fica bem macia mesmo e não gruda nas mãos. Então, você chegou nesse ponto aqui, aí agora eu vou pegar essa massa, vou colocar na mesma vasilha que a gente fez ela e vou deixar ela descansando aqui por 1 hora. Depois que ela descansar por 1 hora, é a hora da gente enrolar o nosso pão. Nossa massa aqui já descansou por 1 hora. Eu achei que ela cresceu um pouquinho bem, gente. Agora eu já coloco aqui. Eu vou fazer 2 pães, tá bom? Com essa massa. Essa massa me rende 2 pães. Vamos ver se dá pra cortar certinho, né? Pra ficar 2 pães certinho. Se você tiver cilindro, essa é a hora certa de você cilindrar. Como aqui eu não tenho, gente, eu tenho que me se virar aqui. Vou passar o rolo nela. Como não tem rolo, tem que se virar nos 30, né? Se virar com o que tem. Então, eu vou abrindo aqui, assim. Eu vou dar uma passada de rolo nessa massa, gente, que eu quero que o meu pão fique bem fofinho. Então, eu vou abrindo assim. Vou fazendo assim, ó. Quanto mais a gente fazer isso, mais fofinho o nosso pão vai ficar. É como se a gente passasse no cilindro, sabe? Se você não tiver esse pau de macarrão aqui, né? Você usa uma garrafa de pinga, de vinho, o que tiver, gente. A gente tem que fazer com o que tem em casa. Eu vou fazendo isso até eu ver que ela tá bem lisinha. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, o jeito que eu deixei essa massa. Eu deixei ela bem de comprida assim, ó. Pra gente começar a enrolar agora. Agora a gente pega essa partezinha daqui e enrola pra dentro. Enrola de novo e aí vocês vêm puxando. Vem enrolando, ó. 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 Vem enrolando. Fica um pão lindo a gente enrolando desse jeito. Ó, a ponta. Se rasgar, vocês juntam. Gente, aqui tá um calor. Mas um calor que vocês não têm nem noção do calor que tá aqui. Aí aqui, ó, a gente junta, né? Olha só que lindo que fica o nosso pão enrolado. E assim eu vou colocar ele na forma. Minha forma aqui já está untada com óleo. E eu coloco ele assim. Enrolei os 2 pães, eles ficaram assim, viu, gente? Agora a gente vai deixar crescer. Não tem tempo, não tem hora. Tem que deixar eles crescerem no tempo deles. Então vamos aguardar. O nosso pão aqui já cresceu bastante, como vocês podem ver. Esse outro pão, gente, ele abriu, por isso que ele ficou super feio assim. Eu vou estar levando para o forno a 180 graus de 30 a 40 minutos. E lembrando a vocês que vocês deixam o pão de vocês crescerem bem, crescerem bastante. O tamanho que vocês querem que eles fiquem, né? Vocês deixam crescer, porque depois no forno ele não cresce, tá bom, gente? Ele só assa no forno. Crescer mais ele não cresce. Então, vocês deixam ele crescer bastante
para depois vocês colocarem para assar. Esse meu aqui cresceu no limite, como vocês podem ver, o de lá até abriu, né, e ficou feio assim. Mas não tem problema, agora é só levar pro forno para assar. E o nosso pão já assou, gente, olha só que lindo que ele ficou. Ele está brilhando assim porque eu passei margarina por cima deles depois de assado. A margarina ajuda a casca dele a ficar mais molinha depois de assado. Agora eu vou estar tirando o meu pão aqui da forma para vocês verem, gente. Se vocês não têm noção da maciez desse pão. Olha só o quanto ele cresceu, o quanto ele ficou lindo. Olha só por baixo, está bem branquinho. E olha a fofura desse pão, gente. Vocês não têm noção do quanto ele fica fofo. Esse fermento, gente, ele é perfeito. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer um pão saboroso, um pão fofinho e o melhor, gente, não fica azedo. Eu garanto para vocês que esse fermento de batatinha, ele é perfeito. Se você seguir o passo a passo e fazer as reformas certinha, eu garanto para vocês que o seu pão vai ficar delicioso e não vai ficar azedo. Agora eu vou cortar aqui uma super fatia para vocês verem como que ficou esse pão por dentro. Gente, pensa em um pão delicioso. Ele tá bastante adocicado, sabe? Tá no ponto certo de doce. Tá no ponto certinho assim de doce com sal. Gente, esse pão tá delicioso. Gente, eu juro pra vocês, esse pão não pode estar lá com aparência bonita. Mas, gente, o sabor, ele tá perfeito. Como vocês podem ver, ele está fofinho. Com a manteiguinha, gente, derretendo, esse pão ele é perfeito. E eu espero demais que vocês gostem, que vocês façam na casa de vocês esse fermento. Que vocês façam aí para comprovar na casa de vocês, gente. Não fica azedo, tá bom? Fica delicioso. E eu gostaria muito de agradecer a Evan Lavagnoli, que me ensinou, gente, a fazer esse fermento perfeito. Eu gostaria muito que vocês fossem lá, conhecer o canal dela, se inscrever, tá bom? Lá tem todas as receitas do fermento de batatinha, tem várias receitas também que ela faz, outras receitas com fermento. Gente, depois que vocês fazerem o pão, vocês deixam o fermento de vocês guardado dentro da geladeira, tá bom? E a partir de agora, gente, vocês guardam a isca de vocês, né, o fermento, dentro da geladeira. E uma vez por semana vocês pegam e faz a reforma do seu fermento para que ele venha ficar mais forte e não perder a força. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Me desculpam pelo vídeo tão grande, é que eu quis mostrar o passo a passo para vocês mesmo, para vocês aprenderem e fazer na casa de vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal. E também não se esqueça de compartilhar, que me ajuda muito. Olha, um super beijo, fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores, até a próxima!